E aí vamos para mais uma sessão de como cai no Enem. Hoje nós vamos falar da parte de calorimetria, mudança de fase, quantidade de calor, tá bom? Vamos ver como é que cai no Enem. No Enem do ano de 2015 apareceu assim: as altas temperaturas de combustão e o atrito entre duas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores, a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula no interior do motor, observando o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual a propriedade do fluido arrefecedor que deve possuir para cumprir seus objetivos com maior eficiência? Olha só, a análise que está sendo feita aqui conta uma história. Essa é uma questão difícil, tá? Apesar da teoria ser bem direta. Mas é o seguinte, ele quer saber, a questão é absorver o máximo de calor possível do motor. Essa troca de calor é dada pela seguinte questão: a gente sabe que Q é igual a mc ΔT. Nós já vimos na aula anterior a relação de calor específico. E a gente sabe que o calor específico é uma grandeza física que define a variação térmica de uma determinada substância. A gente conseguiu chegar no momento que a capacidade térmica também era igual à quantidade de calor pela variação da temperatura. E a gente chegou nessa relação, lembra? Calor específico, capacidade térmica dividido pela massa. E a gente sabia que se o calor específico é a relação da capacidade térmica é quanto de calor o corpo recebeu. E a pergunta desse cara é: qual propriedade do fluido deve possuir para cumprir o seu objetivo com maior eficiência? Nesse caso, a gente está analisando justamente o nosso calor específico. E por que não é calor latente de fusão? Porque calor latente fala de troca de estado, tá bom? Condutividade térmica, temperatura de ebulição e alto coeficiente de dilatação térmica, isso aqui é dilatação. Todas as outras questões são totalmente absurdas. Essa questão você matava somente por saber o conceito básico. Vamos para mais uma questão, pessoal. Essa questão, que é considerada uma questão difícil de física, a gente vai observar os seus detalhes, tá bom? Vamos lá, olha que questão grande, questão trabalhosa mesmo. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se fez atualmente para informar o consumo de energia de eletrodoméstico. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura no conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio e do líquido da garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo da garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius, outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se a 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Eu te peço que você leia essa questão novamente e entenda, porque ela não é uma questão fácil. Mas o que a gente tem que entender é que a gente está falando de calor, vou chamar de calor recebido, mais calor cedido tem que ser igual a 0, beleza? Então como é que fica? A gente sabe que Q igual a mc ΔT, a gente tem, vou fazer aqui, M da água fria, C vezes temperatura final menos temperatura inicial, mais M da água quente, C temperatura final menos temperatura inicial é igual a 0, tranquilo? Chegando a isso, nós temos também uma determinada relação, é que a relação entre a massa quente e para a massa fria. Então o que nós vamos fazer? Se a gente fizer aqui uma relação que nós temos que, ele diz aqui 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Então a gente sabe que a gente pode escrever assim, ó. Então a gente diz assim, ó, olha aqui,
Ele diz 1/3 para fria e 2/3 para quente. Então a gente tem que a relação das massas frias para as massas quentes são 2 vezes massa quente para massa fria, tá bom? Ou seja, para cada 2 massas de água quente nós temos uma massa fria. Então vai ficar massa fria, calor específico, temperatura final menos 10, mais 2 massas, que é a massa quente, vezes calor específico, vezes temperatura final menos 40, igual a 0. Beleza? O calor específico é igual a 1. A massa, nós já vimos que tem uma relação de massa 2 vezes uma para outra. Então, nós temos aqui, ó, temperatura final menos 10, porque esse termo é igual a 1, massa corta com massa, mais 2 vezes temperatura final menos 40 é igual a 0. Temperatura final menos 10 mais 2 vezes temperatura final menos 80 é igual a 0, galera. Então a gente quer achar a temperatura final. Nós já temos 3 vezes temperatura final, 90 é igual a 0. Então a gente já viu que temperatura final é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30 graus Celsius. Se 90 dividido por 3 é igual a 30 graus Celsius, o que nós encontramos? 30 graus Celsius para 16 graus Celsius é igual a 14 graus Celsius. Isso nos dá uma variação aproximadamente, olha só, 16 para 30, aproximadamente de 50 graus Celsius. Tá? 50 graus Celsius, então qual dessas questões aqui apresenta a variação de 40 a 55 graus Celsius? É a letra D. Logo, a nossa resposta é a letra D. Peço vocês que olhem essa questão novamente, tirem as dúvidas e entrem em contato conosco, porque ela requer alguns detalhes. Então, nós fizemos de forma bem direta, para que você realmente entre em contato conosco. Valeu, fortes abraços, até a próxima aula. Tchau, tchau.